Fala, povo de Deus! Mais um podcast aqui da Paz de Lagoa. Tô muito feliz e a gente vai ter uma conversa. Assim, foi muito difícil marcar esse encontro, né, Heitor? Essa mesa é muito marmelada. Cadê o convidado? A gente precisou botar na agenda, agendar. Foi muito complicado marcar esse encontro. Mas eu queria começar. Heitor, fala um pouco de tu aí. Tu tá aqui na igreja. As pessoas precisam conhecer quem é Heitor. Rapaz, quem tirava muita onda com isso era Sidney, sabia? Sidney dizia, Heitor, eu já vi uns 10 podcasts que tu fala, mas eu não sei nada de tu. Eu Podia um também. dia falar, né? Rapaz, primeiro eu tô muito feliz, porque eu amava quando a gente fazia o podcast, porque eu sabia que a igreja estava crescendo, mas eu também aprendia muito. E eu tava com muita saudade. Mas eu sou Heitor, eu sou casado com a Lana, pai de Sofia, sou anglicano desde 2019. Em 2018 eu comecei a ir para a igreja, mas eu comecei a fazer parte da família em 2019. E de lá para cá, eu sempre brinquei que eu sou meio intenso, né, Carlão? Rapaz, já faz uns 5 anos, né, Heitor? Faz. 5 anos já te passa o tempo. Eu conheci Carlinhos, nem tá no script isso aí, mas eu conheci Carlinhos fazendo algo que eu dizia que eu nunca ia fazer. Eu não sabia quem era Carlinhos, eu tava indo para um gabinete com ele, e eu lembro que no caminho... Como foi que tu chegou nesse gabinete? Era comigo, era o quê? Eu não lembro assim. Eu quando eu entro na igreja anglicana, eu entrei com muita bronca, né, irmão? Tu sabe. E quem tava na época, tava terminando a célula de Rebeca e Spinelli, e começando a célula de Fábio e Lara. E Fábio e Lara foram um presente de Deus na minha vida. E teve uma hora que Fábio fez, mano, tu precisa sentar para conversar com o pastor. Aí eu disse, mano, eu não conheço nenhum pastor lá da igreja. Ele fez, cara, eu vou te levar para um pastor, que eu tenho certeza que vai ser mão de Deus na tua vida. Vamos lá? E eu lembro que ele foi comigo, não sei se tu lembra, ele foi comigo na igreja. Não, eu não lembro não, assim. Que Renatinha até ficou tirando onda, porque foi no dia que teve um negócio lá que precisa de um policial. E disse, tem 2 aqui. Aí eu fui naquele corredor. É que eu acho que eu tava em outro gabinete, não foi? Foi. Aí eu fiquei sabendo só depois que Renata fez, amor, foi lá antes. Aí disse da bronca lá que tava tendo, Foi. tava precisando da polícia. Tem um policial lá, não sei o quê. E eu Acho lembro que bom, né? uma das minhas dinâmicas era essa dicotomia do que eu vivia na polícia, né? Que era muito intenso. Eu sempre fui muito intenso, então eu nunca soube fazer nada na minha vida sem não ser um exagero. Então na polícia eu me exagerei também, e um dos motivos da conversa envolvia dores que eu trouxe da polícia, né? Aí eu chego na igreja, tem isso. O caminho do corredor entre a secretaria e o gabinete lá atrás foi eu dizendo, meu irmão, essa conversa não vai servir pra nada. Porque primeiro que eu vou chegar lá e não vou falar nada. Eu vou falar o quê? Eu não conheço nem o cara. Não tem condição de falar. Mas eu lembro que tinha uma poltronazinha naquele gabinete lá de trás. Eu lembro que meu plano deu errado. Deu ruim. Porque eu sentei. Agora, sabe uma coisa que ajudou muito, meu irmão? E, assim, eu levo isso porque eu tenho minhas experiências, né? Mas eu peguei isso naquele dia. A naturalidade no olhar. Às vezes, eu sinto que as pessoas estão querendo abrir o coração pra gente. E o olho é a janela da alma. E isso não é clichê, né? Isso é algo que a gente extrai da Bíblia. E às vezes alguém tá abrindo o coração pra gente. A gente tá calado, mas os nossos olhos estão falando tanto. E naquele dia ali, e você lembra que eu comecei, eu não fui me elogiando não, né? Eu comecei já rasgando, não, que eu fiz isso, eu sou isso. E eu ia falando, e eu lembro que teve uma hora, tu nem sabe disso, mas teve uma hora que eu pensei assim... É porque eu não tenho uma memória de elefante que tu tem, né? Tu sabia que teve uma hora na conversa... Tu lembra até, tu não devia lembrar, tu devia esquecer, né? Aí é outro problema. Mas naquele dia teve um momento da conversa que eu pensei assim, ele não vai se chocar com nada não. Porque eu lembro que eu ia falando assim coisas que eram complicadas, né? Que eu vivi com o meu casamento. Depois eu comecei a falar um pouquinho de mim na polícia. E eu faço isso e tal, e é um confronto e tal. E eu lembro de uma coisa essa conversa, nada a ver, eu nem pensei que ia caminhar para isso aqui, ó. Por isso que podcast é bom. É que uma coisa que aconteceu nesse primeiro gabinete
me marcou muito, que foi assim, eu estava cheio de perguntas e eu não saí com respostas. Eu saí só com afirmação. Você está colocando Deus na sua vida. As coisas vão se ajeitar. Se preocupe mais nisso daí do que eu estava querendo resolver toda a minha bronca, né? Eu estava separado de Alana, eu vivi uma loucura na polícia, eu vivi uma loucura, o meu jeito de ser, o meu ímpeto, tudo. Então, aí eu tava bem perdido, aquele visão de túnel que o pessoal chama, confuso. E eu lembro que a tua conversa foi assim, ó, Heitor, descansa em Deus, vai mais buscar a Deus, para de querer, tu tá trazendo um monte de problema assim, começa a buscar, viver com Deus, e você vai ver que área a área, pouco a pouco, as coisas vão se ajustando. Eu lembro que ouvir isso foi bom e ruim. Foi bom porque é uma verdade, né? E ruim porque uma pessoa que é muito ímpeto assim, ela não quer isso, né? Ela quer uma fórmula cartesiana, né? Ela quer uma fórmula E eu vivi isso. Eu lembro de uma vez que, acho que, não lembro se foi Tássia que falou, ela disse assim, que eu tenho um pouco disso, né? Essa questão do exagero mostra uma falta, né? O exagero revela uma falta, né? A pessoa que fica muito tempo jogando é uma falta, né? E... Tiaguinho pensou que eu tava falando dele, não, pô. De coisas assim, eu mesmo tenho identificado que eu tô passando muito tempo vendo filme. À noite, assim, eu fico vendo filme demais. Mas eu já fiquei estudando demais. Tudo demais, né? Não é tão bom assim, né? Então, tipo... Eu já vi uma pessoa dizer assim, até amar demais. Não, por favor, que amor não se mede, né? Amor se vive, né? Mas essas coisas assim que mostram um pouco. Mas, então, sim, a partir desse encontro, como foi aí? Mas fala um pouquinho de tu... da tua vida, da tua história, como foi? Tá, olha só. Eu, com 2 anos, minha mãe se separou do meu pai, certo? E eu não sabia, não tenho memória dessa época. Minha memória de elefante não é Não é tanto assim, né? Embora que minha mãe diz que eu tenho uma memória que é impossível. Porque eu lembro a primeira vez que eu fui pro cinema. E eu lembro da roupa. E ela se assustava, que ela dizia assim, tu tinha uma média de 2 anos, como é que tu lembra disso aí? Eu disse, mãe, eu lembro como se fosse um sonho, eu lembro como se fosse uma foto, eu não lembro como foi, eu sei que isso aconteceu. Mas eu não tenho memória com minha família, assim, com meu pai. Eu começo a ter memória que eu fui criado num lar cristão, a minha mãe se converte, desde que eu me entendo por gente, que ela é casada com Erivaldo, que sempre me criou como filho. Só que eu não conseguia entender esse relacionamento com meu pai, meu padrasto e minha mãe. Porque para mim meu pai sempre foi meu amigo. Mas eu não conseguia ver um relacionamento de pai. E meu padrasto me criava como filho, mas eu dizia, mas ele não é meu pai. Então ficava uma loucura na minha cabeça. Hoje eu penso assim, será que era rebeldia sem causa ou não? Mas eu não entendia essa dinâmica. E isso me gerava ser alguém que eu desde pequenininho, eu fui uma criança complicada, de me envolver sempre em brigas, em confusões. E tu acha que era um pouco chamar a atenção, porque é muito comum, né? No rebelde chamar a atenção, né? Acho, mas eu acho que o meu problema começou a se tornar um questionamento. Eu esqueci um termo, Karl Barth fala disso, eu achei massa, que ele diz assim, ó, as crises de fé muitas vezes vêm porque alguém acha algo impossível. Então eu vou dar um exemplo. Uma pessoa tá com um namorado, casada. Aí aquele namorado deixou ela. Aí ela começa a ver como impossível alguém tratar ela como ela acha que deve ser tratada. Aí ela diz assim, abandona tudo e vai pro exagero. Então ela começa a viver uma sexualidade torta. A gente faz isso com a fé às vezes. Ah, tem fome no mundo. Aí eu penso, a fome no mundo pode acabar? Aí se ela chegar à conclusão que é impossível, ela vai para outro exagero. Então Deus não existe e tal. Então eu acho que eu era muito questionador. Eu era intransigente. E essa minha intransigência era respondida com um desafio, eu era confrontado. Eu batia-se de frente. E aí qual era a minha reação? Ser mais intransigente. Então gerava uma dança eterna, um ciclo insano. E tinha uma coisinha aí que eu pedi muito perdão, que muitos jovens podem passar.
Às vezes o jovem ou a criança não consegue compreender que o adulto é como uma criança na fé, amadurecendo. Então, quando eu via o que deveria ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu dizia, minha mãe e meu padrasto não é. Logo, isso tudo é falso. Eu não conseguia compreender que minha mãe passou 30 anos da vida dela, sei lá, 20 e poucos anos da vida dela, como um não crente, e que ela estava num processo de santificação, de renovar a mente. Não, eu confrontava aquilo. Então, eu não queria conversar com a igreja. Inclusive, meu irmão, um dia desse eu fui na igreja que eu fui quando criança, né? E tu botou terror lá. Foi, aí eu disse, gente, Mona Lisa tá aqui, eu preciso orar pela vida dela. A galera começou a rir, eu disse, gente, que criança fazia isso? Eu tinha 11 anos, 12 anos. Eu entrava no Yahoo lá, internet de escada, para tentar pesquisar perguntas que ela não pudesse responder. Então eu ficava doido para no meio da EBD falar alguma coisa que todo mundo, assim, eu queria levar as pessoas... Mente criminosa, né? Só que aí o que acontece? Na minha adolescência eu tenho esse encontro com Deus, meu irmão. A minha transigência me fazia uma visão míope também central. A gente é muito egocêntrico. Parecia que eu era um Osama Bin Laden, pior pessoa do mundo. E eu tenho um encontro com Deus no EJC, uma igreja presbiteriana que eu fazia parte lá. E aí eu tenho esse encontro com Deus. Esse meu ímpeto, esse meu exagero vai para buscar a Deus. Só que no mesmo período em que a igreja passa por um período conturbado, que eu entro na universidade, e aí algumas pessoas próximas acho que também não souberam gerir as minhas dúvidas, sabe? Fazia muito o que eu vivia antes, que era fica calado e tal. Aí isso tudo me fez me perder. Só que, dito isto, eu fico com a frase de pastor Carlinhos, que é a frase daquele... Aí não, quando tu fala um momento de tensão, o que é que eu falei, meu Deus? Não, mas é verdade, John Stott fala isso, que é assim, meu irmão, você está intelectualizando a coisa, mas a gente se afasta de Deus não é por causa da biblioteca não, é pelo barzinho. Então, o que foi que aconteceu? Eu me vi num período em que eu estava exercendo minha liberdade de uma forma escravizadora e era interessante não ser cristão. A verdade é essa. E aí, nesse lugar, eu conheço a Lana. Ela engravida muito rápido, e aí eu começo outro ciclo insano, que é no meu casamento, né? Que era um ciclo de não saber gerir os amores, até eu entrar na polícia, até 2 anos antes. Tudo isso recheado de muita droga, e eu encontrava na droga o lugar para me acalmar. Essa necessidade que eu tenho de fazer muitas coisas, eu sentia que a droga ela me ajudava, entendeu? Tanto é que eu não buscava nenhum tipo de droga que me acelerasse, porque aí ia dar ruim. E aí, nisso tudo, eu deixo de usar droga pela moral, não pela fé. Vou entrar na polícia, então, quem deixa de usar droga pela moral, não deixa, troca a droga. Então eu troquei o álcool, a maconha pelo álcool, por exemplo. Sabe? Entendi. E aí, nesse lugar, eu totalmente perdido. Tem muita gente que vive a fé pela moral, né? É o legalista, né? E aí ele tem alguma droga. A droga de, sei lá... Porque é muito engraçado. Vai chegar um pouco no que a gente quer conversar hoje, ó. A droga, ela não necessariamente é uma substância no sentido de que, veja só, a droga, ela é algo que vai fazer com que o seu corpo não funcione da maneira que ele deveria funcionar. Um remédio é uma droga, está sendo usado de uma forma positiva, certo? Mas eu vou dar um exemplo. A pornografia, dentro da fisiologia humana, se porta idêntica a uma droga. E eu vou além. Muitas coisas, às vezes, eu tomo muito café. Todo mundo sabe, né? Eu tenho uma loucura de tentar fazer um jejum vez ou outra de café. Aí por que tu faz isso? Porque o café pode se tornar essa coisa de que o seu funcionamento só é bom se tiver aquilo. É a química, né? Que isso que, assim, que eu acho bonito, o Agostinho fala isso, né? A gerência dos amores. O cristão deveria ser alguém assim, ó. Só tem uma coisa que sem ela a gente não funciona. É Deus. É Deus. E isso é forte. É por isso que, tem vezes que a gente quer dificultar a vida de alguém na fé. Isso pode atingir todas as áreas, né, Heitor? Então, eu ia falar isso. Uma família até pode a ser área, isso. até a área, tipo, familiar, até o ministério, seja ele pastoral, qualquer um, ele pode se tornar um grande, né? Grande ídolo, né? Grande centro de satisfação. Sobre pastor Carlinhos, antigamente, eu, antes de estar
servindo, né? Vivendo igreja, assim, como eu fico hoje, eu cheguei a pensar, por exemplo, que ser pastor facilitaria ser cristão. Sabia que eu cheguei à conclusão do contrário? Porque o cara que é crente, às vezes ele é crente e quando ele passa as crises de fé, é explícito. Tipo assim, o cara tá com a crise de fé, ele não vai pro culto. Certo? Todo mundo sabe que ele tá mal. Às vezes o pastor tá numa crise de fé pregando no domingo. Verdade. Mas sabe o que é? A Bíblia fala que é positivo quem almeja, né? Porque, na verdade, você desejar isso é positivo no sentido seguinte. Embora que eu acho que tenha gente que deseje isso, mas não está procurando de fato isso. Entende? Tipo, a pessoa vai mais porque ela está obedecendo a alguns outros amores que ela tenha do que propriamente Deus. Eu lembro de um gabinete que eu tive recentemente e eu falei isso para a pessoa, olha, se você não for seguir um chamado pastoral por Deus, não vá não. Porque assim, olha, de 10 só um vai voltar para agradecer. É a estatística do Evangelho. Então assim, é um terreno ingrato. É um terreno ingrato. Você vai cuidar das pessoas, você vai amar as pessoas, você vai se doar para as pessoas, mas no primeiro momento que a pressão chegar, as pessoas podem não valorizar, como fizeram com Jesus, né? Agora, de um em um, você monta o exército de Deus, né? Mas, por que eu estou falando isso? Porque realmente, se você não gerenciar isso, você vai estar fazendo amanhã as coisas muito mais pelo que ela pode lhe oferecer do que simplesmente porque você está fazendo aquilo ali por Deus. Tu disse que tem muita gente que entra em crise, Heitor, quando para de servir. Ela parou de servir, ela se sente inútil. Porque ela acha que serviço é só fazer alguma coisa. E serviço é você existir para adorar a Deus. Né, que a gente estava falando agora, eu sou aqui. Serviço significa adoração. O culto é um serviço. Literalmente, né? A palavra para adorar é a mesma para servir. Serviço. Então, as pessoas, elas associam serviço ao seguinte, eu vou na igreja e vou fazer o que eu sei fazer. Mas não é. Se Deus estivesse preocupado em primeira instância com isso, a gente sabe que precisa dessas coisas. Mas o mais urgente é você adorá-lo. É você dizer, eu vou porque a minha vida, ela não se basta, ela não se realiza sem estar em Deus. Então, esse controle aí de adoração que a gente precisa gerenciar. E isso daí é fantástico, porque eu não sei se mais alguém pode pensar assim, mas quando você se vê nessas circunstâncias, nas crises, nos bons momentos, você olha o seu coração. E que coisinha complexa é o coração da gente, né? Se você não administrar bem esse coração, meu Deus do céu, ele engana a gente fácil. A gente se perde às vezes. Esse que tu falou, vê, o ser humano, ele é tão curioso, que se deixar, a gente quer montar uma igreja sem Deus. Verdade. A gente quer fazer um culto sem ele. Então, o lugar de segurança é você gerir esse coração e estar toda hora nesse contato com Deus. É por isso que quando eu tô com alguém assim, que eu realmente quero saber como ela tá, eu não consigo hoje não começar perguntando como tá esse lugar. Esse que a gente chama de devocional, né? Como tá? Até o devocional a gente consegue fazer ele de uma forma metódica, né? Eu não sei se tu pensa isso, mas... Automático, né? Quando os momentos que eu tô nesse lugar com uma intensidade, que eu tô que o relacionamento com Deus, ele tá fluido. Quando eu tô vivendo isso, parece que as circunstâncias externas ficam muito menores. O fardo fica leve, né? Como o Evangelho diz. É a mesma bronca, mas você fica muito... Não importa. Eu comecei a perceber isso muito. Não importa. E ao mesmo tempo, você nem tá com a bronca tão grande. Mas quando esse lugar aí, você sai dele, tudo quebra. E é muito estranho, por quê? E aí é algo que me pega muito, Carlinhos, que é o coração humano quer sair desse lugar toda hora. Isso é uma loucura. A distração, né? A gente toda hora, veja, se eu não tomar cuidado, a minha liturgia se torna banal. Aí toda hora você está aqui. É por isso que eu disse desse desafio de quem serve na igreja, é porque você não pode cair na ilusão de achar assim, eu estou trabalhando na igreja, então eu estou adorando a Deus.
é mais do que isso. E quando você pega isso, serve para o outro lado também. Esse muro secular que a gente levanta, ele cai, porque você começa a pensar assim, o cara que está trocando um pneu, tem um jeito de trocar pneu que Deus é glorificado. Então, a pessoa que trabalha fora da igreja, ela começa a ver o mundo de outra forma. Eu lembro que uma vez, eu não vou dizer quem foi o nome, não sei se ela pode dizer, mas eu estava nessa sala conversando com a menina sobre questões de vida pastoral. E eu lembro que eu falei assim, que tinha uma diferença em algumas coisas. Ela disse, eu acho que tem menos do que você pensa. E teve uma hora que eu falei assim, ó, se alguém dissesse assim para um pastor de uma igreja, ó, vai para tal igreja que tu ganha mais. E ele fosse por isso. O que é que tu diria dele? Ela disse, eu olharia com maus olhos. Eu disse, por que você não olha com maus olhos um cara que está numa profissão e ele diz assim, outra empresa me chamou, ela vai me pagar mais, eu vou. Aí ela disse assim, mas eu olho também, por isso que quando eu recebo uma promoção ou uma demissão, a primeira coisa que eu faço é oro. Porque eu tenho certeza que Deus me quer num lugar. E eu me movo Amém. Nesse lugar. Quando eu olhei isso, eu disse, caramba, é verdade. Todo mundo devia ser assim. Se o crente não for assim, quem vai ser? Que se move nos lugares no mundo com senso de propósito. Exato. Porque hoje em dia a sedução por posição, cargo está em todo lugar, né? Na igreja. E se você não tiver... tem muita gente que chega assim e coloca Deus na conta, né? Aquela coisa, né? Tipo, mas isso aqui vai ser melhor se eu for para lá. Sim, melhor para quem? Né? Melhor para quem? Para o que Deus tem para você, o propósito? Ou é porque você ainda controla as suas decisões, né? Então, é a questão de perder o controle, né? Então, isso é uma das coisas que leva a gente a viver num lugar seguro, né? Tanto é que esse é o tema que a gente vai trabalhar nos PDLs, né? A gente está trabalhando no próximo encontro, agora eu vou encerrar o livro, mas a ideia é tornar o lugar seguro. E o lugar seguro é o lugar onde você morre, o seu ego é esmagado, é o lugar onde você perde o controle, é um lugar onde você não define as coisas, você é definido por ele, é um lugar onde você não deseja as coisas, é sempre essa questão na contramão, né? Então, isso torna um lugar seguro. E fazer da igreja um lugar assim, é um lugar onde as pessoas se relacionam e essa exigência do alto, ela paira sobre as relações, sobre as coisas que a gente vem fazendo, né? Mas, Heitor, fala um pouquinho sobre essa questão a gente viu um pouquinho tua história, mas fala um pouquinho dessa proximidade tua em relação a... eu queria falar sobre isso do evangelismo com pessoas trans, pessoas em vulnerabilidade, prostituição. O que levou a isso, né? Tem gente que tem dificuldade de pregar para pessoas de situação assim, ou de às vezes gastar tempo com isso, mas fala um pouco sobre isso, sobre o que tu tem aprendido, sobre o curso que tu fizesse na Avalanche também, sobre as coisas. Esse desejo por evangelizar vem da minha realidade. Eu vim de um lar cristão, mas quem era Heitor? No bairro era tido como um maloqueiro, um menino que usa droga e tal. Então, eu não era evangelizado, certo? O meu grupo também não. Quando eu me converto, na hora, a conta fecha rapidinho, que é assim, ó, tudo que eu e minha galera tá procurando, tá aqui. O problema é que lembra que eu disse que eu era adolescente e rapidamente eu desviei? Então, um dos motivos era esse. A galera eu acho que foi muita maturidade também. A galera não vinha, então, vamos lá, eu tenho um monte de amigo aqui, vamos lá. Então, naquele tempo, então, levar uns rastas para dentro da igreja, aí teve esse problema. Aí eu me afasto. Quando eu volto na igreja anglicana, eu agradeço muito a Deus. Eu sei que o corpo de Cristo é maior que qualquer denominação, mas eu agradeço muito a Deus em ser anglicano. Eu me sinto suprido. Porque a sensação que eu tinha era que toda vez que eu tinha receio de trazer algo, a igreja abraçava. Então, eu chego, começo a orar. Estou na igreja e disse assim, Deus, e aí? De novo, vou ver uma coisa. Eu vou só. Aí eu lembro que teve uma semana da virada,
sei lá quem foi que falou, foi Carlito Paz, que falava sobre a fé cristã, tinha como pilar aqueles 12 homens, né? Matias no lugar de Judas e tal, e tocam fogo no mundo. Aí quando ele falou aquilo, eu me peguei muito assim, eu disse, 12 homens tocou fogo no mundo. Deus, a conta é 2, dá pra fazer jaboatão, pelo menos ficar incomodado. E foi na época de Rashid, e Rashid orava a mesma coisa. Que massa. Rashid tinha a mesma oração. E aí a gente se encontra e começou, eu sempre pensei assim, Carlinhos. Chama Rashid pra cá também pra fazer um podcast. É mesmo, com Paulinha. Então, como foi que eu sempre pensei em evangelismo? Eu não posso evangelizar quem eu quero porque eu quero. Eu acredito numa coisa, eu não sei a pergunta que a próxima geração vai fazer, mas eu sei que se essa pergunta importa, ela está nesses 66 livros, certo? Então, o que é preciso? Então, a gente se deparou primeiro com a situação de pessoas em situação de rua. Então, vamos ser resposta. Foi ser resposta para isso. Vivemos a experiência de situação de rua, que seria outro podcast, que foi muito bom também. E aí, nesse caminho, eu fui para um treinamento lá na Rio, que tem Nick, como preletor. Tem uma coisa com o Nick que ele não sabe, é lógico que ele não sabe, que quase ninguém sabe. É que o dia que eu decidi que eu ia parar a medicina, foi naquele dia que a gente foi com o Max. Eu já sabia a história de Nick, porque eu já tinha visto lá. E eu literalmente ouvi uma vozinha assim no meu coração dizendo assim, você pede para que eu lhe use. Só que você tem medo. Se você perguntasse a ele, que estava mostrando a história dele, você saberia que ele tinha sonhos individuais, que ele abriu mão para viver sonhos coletivos. Aquilo ali para mim me marcou muito, sabe? E eu fiquei bem corajoso. Eu lembro que eu ia sozinho no carro e vocês iam no carro lotado atrás. Aí eu tinha um tempo... segurança atrás. Aí foi muito bom para mim. E nesse treinamento de Nick, eu me percebi uma coisa que, graças a Deus tratou, é que eu tinha uma certa fobia. Havia preconceito. Se eu tivesse uma empresa, eu não contrataria um trans. E isso é pecado. E isso foi confrontador para mim no primeiro momento. E depois essas coisas foram reverberando. Eu comecei a ficar amigo de alguém que foi trans e que estava indo para as ruas evangelizar os trans. Eu quis ir com eles. Quando eu quis ir com eles, toda vez que eu estava lá, eu não conseguia olhar para eles e não ler de forma exegética, nas hermenêuticas do negócio, como os órfãos e as viúvas. Porque o órfão e a viúva era o que era inconveniente, é ruim, é desprezado. Dava trabalho. Entendeu? Eu não quero. Então, e a igreja, ela tem que ir para esse lugar, porque é muito bom pegar uma ovelha boa. Não é bom quando a gente tem uma cela e chega um cara massa, mas talvez não seja só sobre isso. Talvez a cela tenha que ter o inconveniente, tenha que ter o chato. A igreja tem que ter isso, sabe? Talvez, se não tem, é porque não, você... né? Talvez a gente não queira isso, mas igreja é isso, né? É aquela velha história, né? Então, eu tava até conversando aqui A gente tava conversando aqui na escola bíblica, né? E até Regina falou uma coisa bem interessante, que ela disse assim, às vezes a gente se assusta com igreja grande porque a gente acha que precisa perder a essência para ser grande. Não necessariamente. A gente pode ser uma igreja grande, mas que se preocupa com todos, né? Com aqueles que... Um exemplo. A pergunta que eu faço para mim é o seguinte. Um exemplo. A forma que eu me preocupo com alguém, né? Hoje, um exemplo. Hoje já teve pessoas que me procuraram que eu estou preocupado com elas. Então, o que a gente precisa fazer é treinar o coração para não perder isso. Então, as pessoas, quando falam com você, você se importa, você ora por elas, você quer estar junto, você abre mão, que a gente sempre conversa, né? As 99 tá ali, eu deixo as 99 e vou. Significa que isso é ser igreja. Claro que o inimigo não quer isso, né? Claro que o inimigo não quer que a gente tenha essas preocupações, porque seria o próprio Jesus, né? Seria o bom samaritano, seria a atitude de Jesus, né? Então, eu acho que quando a gente abre para pessoas que não são bem aceitas e você entrar numa comunidade onde as pessoas não se enxergam melhores. Um exemplo, eu fico imaginando um pai. Aí um pai vê uma trans entrando na igreja, aí o pai fica, pega o filho. Eu acho que isso é a maior agressividade que pode existir com o filho, né?
pro filho. Ele acha que está protegendo o filho. A filho. violência está vindo do pai pro filho, não a do filho pro trans, filho, por exemplo. exatamente. Por quê? Porque o que o pai precisa ensinar é que a identidade do filho, ele vai ser formada quando ele souber quem ele é e que ele tem que amar a todos. Né? Então, esse é o maior desafio dessa igreja. Então, infelizmente, a gente vive num tempo, por isso que a polarização é tão forte, né? E para mim é tão difícil a gente tratar isso em gabinete, porque eu digo, gente, vamos viver o evangelho, né? Vamos viver. Ah, mas eu tenho uma opinião política assim. Gente, isso não é mais importante. De verdade, não é mais importante. Você acha que daqui a 10, 20 anos, sei lá, daqui a 20 anos, eu acho que não está vivo nenhum dos dois. Nem a direita, nem a esquerda. Tá os dois mortinhos. E o evangelho vai continuar vivinho da Silva, ganhando vidas. Então, assim, e a gente está perdendo tempo com o quê? Né? Então, por isso que é muito importante a gente viver essa dimensão, sabe? Eu sei que é muito desafiador. É completamente diferente dos músculos que a gente desenvolve, que a gente aprende, que a gente vê. Mas a gente precisa andar por esse caminho. Então, eu quero que o meu filho, um exemplo, ele tenha identidade formada em Deus e que ele saiba quem ele é e que não importa quem ele pregue e para quem ele pregue. A necessidade de todos é a mesma, não só a minha necessidade é a mesma, mas do trans é a mesma, da prostituta é a mesma, de todos nós é a mesma, de ser amado e viver o amor de Deus em sua vida, na verdade. E isso daí, quando eu comecei, essa questão da dimensão do evangelho ser para todos, eu já tinha uma noção, porque eu sempre fui aleatório. Então eu tava com a galera do reggae, porque eu vivia com a galera do reggae, depois eu tava com a galera que gosta de rock. Eu tava com a galera que... Então, eu percebia que o ponto de contato inicial ia mudar, mas a conversa ia para o mesmo lugar. Todo ser humano carece da graça de Deus. Então a questão é, onde ia ser o ponto de contato? E aí com o trans, eu pensei que seria mais difícil. Eu vou dar um exemplo de algo. A gente fala muito sobre a militância dos movimentos. Eu vou falar da minha vivência, que é com... Sim, rapidinho. O que acontece é que eu vou para isso, certo? Fico indo com o pessoal da Rio. Eu lembro que você até me abençoou quanto a isso. Pode ficar indo lá com o sonho de fazer aqui. E eu conversava até com eles, e eles também concordavam que não era nem um sonho de tipo assim, nós fazemos também, era de ver o reino de Deus crescer. E a gente conseguiu isso por pouco tempo, em Piedade. Foi a época que surgiu a Paz Lagoas, as dinâmicas, e aí eu me vi numa situação estranha, que eu comecei a ir só. Então eu levei a Lana algumas vezes, e ela se colocou, que é outro ponto, viu? Veja, vou dar um exemplo da Lana. A Lana foi comigo. E a Lana me pediu para ser uma intercessora do movimento. E tá tudo bem. O que eu quero dizer com isso é que você não tem que sentir que você é menos crente ou achar que alguém é mais crente porque alguém vai para uma esquina fazer evangelismo. Até porque a gente sabe de pessoas que dizem, eu não posso ir. Por que não posso? Não, porque eu já tive minhas dificuldades, atrações. Tem pessoas que têm dificuldades mesmo. Tem pessoas que... Agora, o que você tem que entender, eu gosto muito daquele exemplo do poço, Carlinhos. Missão é o seguinte, alguém está no fundo do poço. Um desce e o outro segura a corda. Só tem um desses dois lados. Ou você está descendo ou você está segurando a corda. Então, meu irmão, ore, invista tempo, recurso, faça qualquer coisa para que alguém que está na ponta vá e faça. E quem está de um lado do outro não é melhor não. O que importa é o evangelho. Até porque tem gente que vai pregar para outros públicos, não tem problema nenhum com isso. Tem um cara que vai pregar para a pessoa de trabalho, né? Tem gente que, um exemplo, é muito bem relacionado nos esportes, vai pregar para a galera do esporte. Tem muita gente que tem um nicho de empresário, vai pregar para os amigos empresários, e aí não tem problema nenhum com isso. Esse nicho, por exemplo, não é um nicho que eu disse assim, rapaz, eu acho que eu vou me especializar nisso. Nunca, gente. Eu sempre pensei que eu ia ficar muito com a galera ficha de Cristo. Eu comecei, teve uma época que ela não tirava onda, que eu queria muito me dedicar a pessoas em situação de rua. Pregar no Havaí, né, Heitor? Se quiser plantar uma igreja lá, né? Eu dizia assim, e Rashid dizia assim, vamos plantar uma igreja assim na Itapuama. Uma vez, Rashid, nunca vou sair de Piedade. Eu disse, se tivesse uma paz em Itapuama, o evangelismo ser sufano, ele... E morando na beira da praia, uma casa alugazinha na beira da praia, pronto, acabou. Mas o que é que eu percebo? Que aí eu vejo também, ó. Eu creio, meu irmão, que Deus leva em conta as nossas vontades, certo? Mas eu creio que o Filho de Deus, ele tem as vontades dele, mas ele está mais interessado na do Pai.
Tem uma frase que eu gosto que só, que é: eu vi o coração de Deus e é uma chaga aberta. Tem dores que Deus está sentindo e os filhos dele estão na terra querendo sanar isso, levar o evangelho nesse lugar. Então eu percebi que mesmo eu não querendo, eu me senti até estranho. Eu vou ser sincero, por exemplo, primeira vez que eu fui para fazer evangelismo com trans em Prazeres, a equipe do Outro Dia de Polícia me viu. Eu era polícia na área. Teve gente tirando onda, dizendo: bicho, tu não tava crente, eu vi tu numa esquina de trans. E aí a Lana parou de ir, eu fiquei indo só. E gerou-se frutos só. Teve gente que foi para lá. Só que foi um tempo que Deus começou a falar comigo uma coisa que até hoje é bem confusa para mim, que era de que eu tinha muitos sonhos individuais com relação à missão. E toda vez que eu começava a orar por esses sonhos, eu me via Deus dizendo assim: e se outra pessoa viver esse sonho por você? Você vai se alegrar? Então eu comecei a ter na cabeça e me preparar para dizer assim: e se não for eu que vá para esses lugares que eu estou idealizando? E se de alguma forma eu contribuir para alguém ir? Entendeu? E aí eu comecei a me apaixonar, e eu já dividi isso contigo até, com o ensino. Por quê? Eu comecei a fazer assim: então eu preciso fazer algo. Eu preciso ser eficaz no que eu estou fazendo, de aprender. E todo o mínimo que eu souber, eu preciso repassar. Para que muita gente faça. E para pessoas que têm a disponibilidade e possibilidade de viver outras coisas que eu também nem posso, elas possam viver. E aí foi isso. Eu comecei isso em 2021 para 2022. Porque em 2021 eu tenho uma parada cardíaca. Aí, né, antes disso eu já estava indo para a rua. Aí em 2022 passei, eu tive lapsos, né? Que eu parava e vinha. Só que aí aconteceu um negócio, Carlinhos. A sexualidade hoje vive um dilema muito grande. Eu acho que nós, enquanto igreja, deveríamos fomentar, falar sobre isso, por vários motivos. Por quê? Qual um desafio? Um dos desafios, tem vários, mas um dos, é que a sexualidade, os pecados sexuais, tem se tornado o que a Bíblia vai chamar de iniquidade, né? É quando o pecado não é tratado mais como pecado. Esse é um primeiro ponto. Então eu comecei a ver que, primeiro, havia um padrão nos pecados de sexualidade, todos, e eles eram tratados como iniquidade. E a iniquidade é perigosa, viu? Porque a iniquidade dá para ela andar na igreja. É o que a gente vai chamar de pecado escravizador. É o cara vive isso, finge que não vive e vai nessa. E esse finge que não vive tem uma raiz, viu? Que é orgulho. Porque Tiago vai dizer: confesse e será curado. Curado quer dizer que você vai vencer isso do dia para a noite? Não, meu irmão, é um processo. Envolve quedas. Mas se você for olhar, o nosso principal temor muitas vezes é a confissão. Porque é um grande eu aqui dentro que não quer ser exposto. A realidade é que esse grande eu é sujo não porque eu caí num pecado. Ele sempre foi sujo. Só que nessa hora ele é desnudado. Então a gente não quer confessar. Então o primeiro problema é o pecado de sexualidade. A gente não quer confessar. Eu não quero ligar para um amigo meu para dizer que eu tenho qualquer tipo de pecado de sexualidade. É algo que... E isso acaba, se a gente não provocar, isso acaba sendo cultivado, certo? E o outro ponto foi que eu entendi que eu estava numa dicotomia, assim, em duas vias, e que era tempo de parar e orar. Porque eu estava aprendendo para evangelizar. Aí eu aprendo que eu não preciso ser um expert em sexualidade para evangelizar, não. Certo? Porque a mensagem é a mesma. Só que eu tenho que entender que essa mensagem que vai confrontar só faz sentido para quem tem fé. Então, quem não tem fé, eu tenho que respeitar. Então, pessoas com qualquer questão de sexualidade, seja que tem vida sexual antes do casamento ou um trans, eu tenho como obrigação respeitá-los enquanto criatura de Deus. E aqueles que são alcançados pela fé em Cristo têm que ser discipulados, certo? Quando eu comecei a discipular esse aqui, eu comecei a ver o que eu via dentro da igreja. E aí eu tive que parar, pelo menos mentalmente. Por quê? Porque eu comecei a descobrir que a forma como a gente estava gerindo a sexualidade estava confusa. E aí nesse ponto foi o que eu juntei, a minha experiência prática com o que eu vivi na Avalanche. E ali deu uma explosão para mim. Por quê, Carlinhos?
Vou dar exemplos bobos mesmo. Você vai chamar alguém para falar sobre... Primeira coisa, Guilherme Carvalho até um dia postou um artigo, foi bom que só, que era falando sobre a Bíblia. Ela tem as grandes perguntas. Ela não só tem as grandes respostas. Quem eu sou? Está lá na Bíblia. Moisés está perguntando. Para onde eu irei? Pedro perguntou. Então, ela não só tem as grandes respostas, como ela tem as grandes perguntas. E é verdade que ela não tem o que eu devo comer amanhã. Ela se concentra nas grandes perguntas e grandes respostas. Porque com essa resposta, eu sei o que eu vou comer no café da manhã. Então, a primeira coisa é, a sexualidade é uma grande pergunta. Ela não é algo trivial. A gente vê isso desde a criação para como Jesus vai se relacionar com a sua igreja. Não é à toa que Deus coloca como um símbolo da relação do Deus com o seu povo como um casamento, como uma aliança, certo? Então, o primeiro ponto é esse. Quando eu chego nessa conclusão, sabe que tem? A Bíblia tem o que falar sobre sexualidade. A Bíblia tem o que falar sobre sexo. Cantares não está ali à toa. O livro de Gênesis não vai falar sobre a sexualidade à toa. E qual é um grande perigo? É só a Bíblia que fala sobre sexualidade? Não, a ciência também fala. E a ciência e a palavra de Deus andam juntos. Quando não estão andando juntos, há inverdade. Ou alguém está interpretando a Bíblia errado, ou a ciência está andando errado. Por que eu estou falando isso? A gente começa a achar que para falar de sexualidade hoje, a pessoa tem que ser um psicólogo, tem que ser um sexólogo. E essa pessoa, ela vai cooperar com o reino de Deus, com a ciência dela. Mas o teólogo, ou o caba lá que está se dedicando a cuidar de gente, ele tem o que dizer, porque ele é um estudante da Bíblia. A Bíblia tem o que dizer sobre sexualidade. Então isso foi fantástico para mim, porque eu nunca quis ser psicólogo. Eu não sou terapeuta. E aí eu comecei a ver o lugar onde eu poderia trabalhar. Existe um lugar para quem quer ser teólogo, para quem quer cuidar de pessoas, para quem quer servir a igreja. Tem um lugar para você. Existe uma parte que a palavra de Deus está ali para isso. E nos cabe fazer essa interpretação. Isso para mim já foi revolucionário. Aconselhamento nessa área, né? E aí esse é o instrumento, o aconselhamento bíblico e o discipulado. Então, começar por aí já revolucionou muito para mim. Outro ponto que revolucionou muito. Quando você está dentro da igreja, normalmente os pecados sexuais chegam como uma queixa. Alguém tem uma queixa. Então você aí vai dizer assim, ó, eu sou homoafetivo, eu vejo pornografia, certo? Quando você vai para esse lugar, a primeira coisa que a gente aprende que tem que ser feita é escuta. E você vai escutar essa pessoa lhe contar uma história. E qual é a grande ilusão de você que está ouvindo? E que eu cometi isso toda hora. É querer ver dentro da história onde surgiu o problema e achar que o problema está na história. Então, alguém vai chegar e vai dizer assim... Fui abusado. Fui abusado. Aí, isso é fácil de ser desmascarado e ser confrontado por você, quando você lida muito com isso. Você vai pegar um homoafetivo que tem uma família, ok, nunca foi abusado, e aí? Aí o evangelho só responde para alguns e para outros não? Não. Então o primeiro ponto é esse. E o que me encantou foi quando eu vi que isso é um modelo adâmico. Então a estrutura é, a gente tem uma queixa, conta a nossa história para querer advogar a queixa, e quando a gente faz isso, em última instância, a gente está botando a culpa em Deus. Aconteceu isso comigo, pô, eu conheci isso aqui. E o que foi Adão e Eva? Adão e Eva pecaram. Quando ele peca, Deus chega para ele. Meu irmão, aquele texto é muito lindo, porque, por exemplo, Deus sabia que Adão tinha caído, e ele faz assim, o que tu fizeste? É como quem diz, confessa. Adão não confessa. O que é que Adão faz? Foi a mulher que tu me deste. Terceiriza. De novo, o que a gente faz hoje em dia, que é colocar a culpa na história. Então, o que é que o aconselhamento bíblico vai trazer para as questões de sexualidade, que é de tudo? O seu pecado pode ter contribuição da sua história, mas ele não nasceu ali. Você nasceu pecador. Quando a gente faz isso, Carlinhos, isso é libertador para um pai, por exemplo. Imagine um pai
que fica Sente todo dia culpado, se né? perguntando por quê, onde ele errou, porque alguém... E não errou, simplesmente ele teve vontades de pecar e pecou. E aí, como isso vai se apresentar? São mistérios. Por que alguém tem um impulso pecaminoso para uma área, alguém para outra? É lógico que a história vai contribuir, mas ela não determina. E se ela não determina, Carlinhos, eu escuto, mas tratar ela é reduzir dano. Eu trabalho com redenção. E se eu trabalho com redenção, eu saio dessa história menor e a única coisa que eu quero dela é qual mentira tu tá acreditando. Porque nessa história... Ou a história maior, que é o próprio Jesus que veio para te salvar, invade tua vida, né? Porque na história menor, a conclusão final sempre é uma mentira. É tipo assim, Deus é mau. Porque, por exemplo, quando você está dizendo... Ou porque o que eu tenho vontade de fazer é errado, né? Que é Mas veja, uma pergunta vamos pegar muito esse comum. exemplo teu. Um jovem foi abusado. Tem vida homoafetiva, certo? Aí ele diz assim, sou homoafetivo porque fui abusado. Deus podia evitar o abuso? Podia. E ele ainda me culpa por ser homoafetivo. Deus é mau. Deus não é pessoal. Quando você entende que a história, o nosso problema vai além da nossa história, você compreende por que aquele povo, inclusive, é frustrado. Aquele povo queria isso. Qual era o problema da época? É Roma. São os impostos. E Jesus diz assim, meu irmão, o problema não é esse. O problema é outro. Então, Deus resolveu sim o problema. Está resolvido. O problema foi resolvido de tal forma que com abuso ou sem abuso, você pode ser um filho amado de Deus, Amém. remido pelo sangue do Cordeiro. Então o problema foi resolvido. O problema é a visão míope. E isso, meu irmão, é libertador. Sabe por quê? Porque a gente faz aconselhamento bíblico com esse modelo antigo. A gente é tentado a ficar toda hora querendo resolver o problema da pessoa. Então tudo vai girar em torno da história dela. Sabe o que acontece? É um grande eu. Tudo é sobre a pessoa. Quando você sai desse lugar e entende. Por isso que eu digo, né, a terapia, essas coisas, vai ter sempre a limitação, né? A limitação de resolver o problema da história com a própria história, né? Que deve existir. Eu vou dar um exemplo. E até porque explica algumas coisas, né? Contribui, né? Contribui. Principalmente para achar mentira. Tudo, né? É para achar Ó, mentira. a história, ouvir a história de alguém é muito importante para você entender qual visão equivocada ela tem de Deus. E às vezes nem a pessoa sabe bem. Então a terapia contribui. O que tem que acontecer só é você, que é um crente, entender que você não é terapeuta. E você fazer o que Deus nos chamou, discipular. Fazer aconselhamento bíblico. Então esse lugar é para nós. Esse lugar é para nós. E não é para nós quem é especialista em sexualidade, não. Não, e as ferramentas do aconselhamento cristão, bíblico, é exatamente a oração, a Bíblia. Não tem outra ferramenta. Você não vai, não, feche os olhos aí. Pense numa laranja, chupando uma laranja. Não tem nada disso, né? Isso aí é ciência. A gente não... o nosso papel não é esse. Nosso papel é abrir a Bíblia. Ó, a Bíblia fala assim. Tu tá vivendo isso aqui, ó. O plano de Deus é esse. Né? Vamos orar por isso. Ah, mas eu não consigo. Vamos orar. Né? Então, são as ferramentas que a gente usa. E sabe uma coisa que é muito importante que tu falou? Muito importante. É muito comum você que está aconselhando ou a outra pessoa que está sofrendo com algo transformar o pecado num ídolo. E deixa eu fazer um pano de fundo. O Éden, lugar de delícias. Ou seja, Deus criou o mundo pensando em prazer. Certo? O sexo não é uma criação caída, não. Deus pensou no sexo. Certo? Então, eu estou falando do sexo, isso aí pode ser usado para tudo, não só sexualidade, mas é o tema, né? Lugar de delícias. E existe uma série de delícias. E só uma não pode. A árvore do mal, não. A árvore do bem e do mal. O que é isso? O que é o pecado original? Dentro de muitas interpretações que vamos ter, é desejar um mundo sem Deus. Então, o que é que Adão quer? Um mundo sem Deus. Vemos isso o tempo todo na igreja. É assim, ó. Tá ruim, né, irmão? Vem pro culto. Ficou bom? Sumiu. E a gente quer fazer isso com pecado. Vou dar um exemplo. Tá o crente, tem um problema com pornografia. O mundo dele gira em torno da pornografia. Aí ele pensa assim, se eu vencer a pornografia, tá tudo certo. Aí a minha pergunta é, no inferno não tem ninguém que não vê pornografia, não é? Tem, meu irmão.
Não gira em torno do pecado, gira em torno de adorar a Deus. Amém. Isso humilha o ser humano, porque o seu maior problema você não vai resolver. Você vai ter que adorar a Deus e confiar que enquanto adora, Ele resolve. Amém. Tem um livro que uma vez eu li sobre essa questão de pornografia. Eu não tenho nem na biblioteca, é no Kindle. É um livro que até... Eu esqueci o nome dele agora. Quem faz um curso sobre pornografia é aquele cara, Lipão. E ele usa esse livro, né, no curso dele. É um livro que eu li e ele trabalha exatamente isso. Ele vai dizer o seguinte: a pornografia e Os pecados sexuais. Os pecados sexuais ou qualquer outro tipo de pecado é que você faz daquilo o centro da sua vida. O centro de culto, né? Idolatria. O centro de a idolatria, né? Então, como é que eu venço uma idolatria? É adorando certo. Exatamente. Né? Então ele trabalha exatamente isso. O êxtase que a pornografia proporciona é apenas um momento que você pode ter em Deus o tempo todo. Né? Então ele trabalha sobre isso. Esqueci o nome do autor agora, mas ele é muito didático, assim, tipo, o livro ele vai mostrando os processos, o coração idólatra, o coração... e ele vai dizendo assim, ó, você precisa adorar a Deus, amar a Deus, o amor a Deus, né? Então é a grande resposta. Por isso que eu já tive gabinete, as pessoas, não, mas eu não consigo. Eu fiz, olha... o que eu fiz contigo praticamente foi isso, Foi isso. Aí eu disse assim, olha, comece a adorar a Deus, irmão. Amar a Deus. Eu falei lá com o André. Comece a amar a Deus, ame a Deus, busque a Deus, viva para Deus, ame a Deus, ore a Deus, comece a responder esse amor de Deus. Você vai ver que o pecado, aos poucos, ele não vai mais cativar você. Né? Então, eu falei com a Andréa quando estava lá, eu disse, Andréa, olha, você transformou isso num método que é muito bom para aprender e ensinar. Meu pastor, ele nunca ouviu esse método não, mas ele faz isso comigo desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja. E foi algo que ela falou que tem muita beleza. Ela disse assim, sabe por quê? Porque você está falando que tem um método e eu vou aceitar essa sua afirmação. Mas o que eu proponho é Bíblia. É Evangelho, então alguém pode chamar de outra forma, uma coisa que ali existem variações, mas a essência do fazer é o mesmo de todo mundo que vai lidar com isso. Porque é o seguinte, é a Bíblia como resposta. É a Bíblia como resposta, não tem pra onde, é isso. Não tem onde correr. Tu falou esse ponto, é muito importante entender isso. Todo pecado, principalmente os pecados que envolvem sexualidade, em última instância são idolatria. E a Bíblia nos indica isso. Jeremias mesmo está falando com o povo e diz assim, Israel, vocês são prostitutas. É o que? Todo mundo fazia programa lá? Não, era adorando falsos deuses. Então, o que a gente tem que perceber hoje é o seguinte, e isso é muito sério, veja só. O ser humano, a questão não é se o ser humano vai adorar, é quem. Quem adora? Quem? Né? E isso é uma boa pergunta, sabe por quê? Dá pra você estar cheio de ídolos. Um ateu é um adorador por excelência. E até na igreja, você precisa... E aí vem um ponto que eu tenho batido muito, porque foi muito curioso, Carlinhos. Começaram a vir pessoas. Teve gente que veio de muito longe, velho, de outro estado. Aí o cara, ó, tem como um menininho aí pra falar contigo sobre isso? Eu, tá. Mas hoje em dia eu entendo que é porque as pessoas estão ficando um pouco avessas a essa o lance do mercado. Então tem muita gente ficando com o pé atrás. Esse lance de pra fazer, por exemplo, o que eu fiz com o menino, toda hora envolver um mercado. Aí as pessoas têm ficado um pé atrás. Mas o que é que... Daqui a pouco abre um curso lá na internet. Acompanho pessoas com essa situação. E não é nem só abrir o curso. Eu percebo que é muito assim, ó. Que é uma metodologia, meu irmão, se você faz isso e me conhece assim, me perdoe, mas eu não gosto, que é assim. Isso daqui, todo mundo tem que saber. Se não souber, meu Deus, que desgraça. Meu Deus, compre meu curso. Meu irmão, não sou dessa linha, eu sou contra essa linha. Contra de verdade, mas enfim. Essa questão da idolatria é muito séria. Por quê? É muito comum, no caso de questões que envolvem mais identidade, tipo homoafetividade, trans, a pessoa achar que a luta dela é mais difícil que a sua. Não é. Sabe por quê? Jesus não disse assim, tu morre. Todo mundo tem que morrer. Agora, sabe o que acontece? Existem lutas que são explícitas. Um cara que é um idólatra do filho dele, ninguém vê, e às vezes vê e acha graça.
tá pecando do mesmo jeito. Verdade. Entendeu? Agora, o pecado da sexualidade, ele é muito visceral, você tá vendo. E ele, às vezes, é até visual, né? A pessoa tem um Visual, trejeito, um jeito... Agora, veja só, né? E... se o convite do evangelho é destronar os ídolos e adorar a Deus, que bom que ele é visual. Porque ele dá a oportunidade de destronar um por um. De você ir para esse lugar, derrubar esse ídolo e adorar somente a Deus. Agora, isso aí é algo que você fala muito, né? Você acha que isso é um passe de mágica? Que você tem um dia, percebe que tem um ídolo, ora e acabou? Não, meu irmão, você vê pela história de Israel. Isso é um processo. É um processo. Teve jovem que veio falar comigo, aí eu tava dando tudo certo. Aí deu uns 6 meses, eu caí. Aí eu disse, meu irmão, vai ser assim. Cair não é recaída. Você não está começando a estaca zero. Então você vai trabalhando isso, o evangelho vai lhe moldando. Quem sabe na próxima queda sua, Jesus já voltou. Amém. Mas é isso mesmo. E tipo, não é, vamos dizer assim, se acostumar com a queda. Mas é você sempre entender que você é um eterno dependente de Deus, né? Então, tipo... E ela ser um acidente, né? Exato. E tipo, você não se torna melhor porque não cai, né? Você, exatamente. Essa questão, né, da religiosidade, né? Mas, mano, por mim, o negócio aqui já foi bom demais, né? Eu sei que a gente tem outros assuntos, a gente pode de repente tratar sobre outros assuntos, mas eu acho que essa parte do aconselhamento, assim, eu acho que é muito útil aí para todo mundo que é líder de célula, ministério, que a gente quer cada vez mais a igreja se alimente aí dos conteúdos, né? E a gente comece a viver esse desafio, porque é um desafio você viver um cristianismo autêntico, né? Porque passa por nós, porque ó, se você não vive isso, é porque de alguma forma ainda você tem dificuldade de confessar o pecado, em Tiago, como diz, né? Então, glória a Deus aí pela tua vida, Heitor, e vamos seguir firme aí fazendo a obra de Deus. Eu acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Sei, acho que é isso. É isso. Tem 2 áreas hoje que envolvem esse assunto sexualidade muito bem definidas, eu vejo, para o cristão, né? Que é aquele que estuda e aprende para usar para o povo de Deus. E tem uma galera hoje em dia que está voltando, Carlinhos, inclusive tu tem até uns livros bons sobre isso que eu li, que é os acadêmicos, que é... A gente tem que reafirmar a ortodoxia bíblica, sabe? Porque tem esse problema também. Não só tem esse problema que a gente está falando aqui. Existem pessoas perguntando assim, não, mas será que isso é importante mesmo? Ah, será que foi isso que a Bíblia disse mesmo? Eu estava lendo até um de Kevin DeYoung sobre homoafetividade, que é ateu. Que é engraçado, que é ter que reafirmar coisas que já estão bem claras, mas o mundo contemporâneo pede isso, né? Então eu acho que... a simplicidade do evangelho, né? Esse livro aí é maravilhoso, é bem simples, né? O que eu acho bom dele é... Porque eu acho que acontece essa escada. Eu fui logo para esse ponto, mas acontece assim. Primeiro você dizer assim, Deus realmente disse isso. Isso é importante. Não tem problema fazer essa pergunta não. Porque você vai descobrir que é importante. Ele disse. E aí a gente vai para essa segunda parte que a gente conversou, sabe? E dentro desse lugar você constrói. Agora uma coisa que eu queria deixar assim, de terminar, de última mensagem é o seguinte. Se preocupe menos com qualquer outra coisa que não seja adorar a Deus, de forma genuína. Coloque um filtro. Um filtro. Você está adorando a Deus. Por quê? Eu lembro que eu já falei, né, que um dia eu estava chorando, adorando a Deus e tal, chorando, e era porque eu estava com problema financeiro. E Deus falou assim para mim, filho, as coisas vão... Eu tô doido que você cresça. Porque eu tô doido que você chore mais pelo pecado que você comete do que por problemas financeiros. Amém. Isso foi muito forte para mim, porque esse lugar de revisitar o nosso culto, de como eu estou adorando a Deus, isso é transformador, isso nos humilha, eu sei, porque você vai descobrir que sempre tenho que arrumar, mas é isso, a vida cristã é isso, não é performática, por isso que sempre tenho que arrumar, é por Ele, graças a Ele, e é isso. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Até o próximo podcast, gente. Deus abençoe você e um cheiro. E é isso. Amém.